desse momento, ele e a Renee saíram aqui na vizinhança, foram rezar por pessoas nas casas delas. So we went down the street here, and there's a lady that's in bed. She's like 100 years old. Então nós descemos essa rua e tem uma senhora acamada que tem aproximadamente 100 anos de idade. And we prayed for her. Nós rezamos por ela. She was resting well. E ela estava se sentindo melhor, ela começou a se sentir melhor. And then we prayed for some people. Okay, there was a lady that we prayed for. She had depression and serious pain in her heart. E também rezamos por uma mulher que tinha depressão e uma dor muito forte no seu coração. So I started to pray for the Holy Spirit to come, who is the Comforter. E eu pedi que o Espírito Santo viesse e acalmasse o coração dela. Who is the mighty counselor? Who is the mighty counselor? Que ele pedi que o Espírito Santo fosse um conselheiro, desse um conselho para ela. Who can go to the places in the heart that man can't go? O Espírito Santo pode agir em locais no coração de uma pessoa que nós não conseguimos. So the Holy Spirit went in Então o Espírito Santo penetrou no coração dela and did what he does best. e fez o que ele faz de melhor. He healed her heart. Ele curou o coração dela. She started to cry. Ela começou a chorar And she said that when she opened her eyes, everything was lighter, everything was different. e ela disse que ao abrir os olhos novamente depois da oração, tudo estava mais claro, tudo estava mais colorido. Let's give praise to Jesus and the Vamos Holy aplaudir. Spirit. Thank you. We're on page 34. Agora nós iremos à página 34. Why did Jesus die for us? Por que Jesus morreu por nós? So we're going to look at that question from the standpoint of healing ministry. Então, em determinado momento no ministrar das orações, a gente se depara com essa pergunta. So we're going to recap a little bit. Jesus died to free us from past A sin. gente vai relembrar um pouco que Jesus morreu para nos libertar dos nossos pecados And to secure our eternal life with God forever. e para nos assegurar a nossa vida eterna nos céus para sempre. So we exchange an eternity in hell for eternity in heaven because of Jesus. Então, por causa de Jesus, nós trocamos a nossa eternidade no inferno pela eternidade no céu. So God established a covenant with us when Jesus was on the cross, but we needed to take some action in order to join with that covenant. Então Deus estabeleceu uma aliança conosco, com a humanidade, quando o Filho dele morreu na cruz. Mas nós também temos que fazer a nossa parte, agir para conseguir isso. Now, if there was not action required in Ariad, Cadê o pai? then everybody would go to heaven. Cadê o pai? Jesus died for the sins of the world. Então, se não houvesse a necessidade da gente fazer alguma coisa como parte da aliança, então todo mundo já estava no céu. But we know that salvation through Jesus is not automatic and it's not universal. Mas nós todos sabemos que a salvação através de Jesus Cristo não é automática, não é instantânea e não é para universal. Não é algo que vai acontecer. É para acontecer para todo mundo, mas não, realmente não vai acontecer para todo mundo. So, when we join a covenant with Jesus, we enter into what we call the exchanged life. Então, quando nós entramos na aliança com Jesus Cristo, nós entramos no que nós chamamos de troca de vidas. So the Lord equips Christians through the exchange life. He gives His life for us. We give our life to Him. Então, com essa troca, Deus dá a vida dele por nós e nós damos as nossas vidas para ele. Então, dessa forma, Deus nos equipa, nos dá condições para chegar à vida eterna. We call that the great exchange. Nós chamamos disso de a grande troca. So John 3:16, which we talked about earlier, which is your verse you're memorizing tonight. Então, o João
3,16, que a gente falou há pouco, que é a tarefa de casa de vocês, né? Para vocês memorizarem. So that gives us an answer to why Jesus died for us. Nos dá uma resposta de por que Jesus morreu por nós. Porque Ele nos ama. It says, for God so loved the world, God loved the world so much, Aí diz, porque Deus amou tanto o mundo, that He gave His only begotten Son, Ele deu o seu único primogênito, o seu único filho, that whoever believes in Him will not perish. Whoever believes in Him will not para que todo mundo que crê nele não pereça, but will have eternal life. e dessa forma que nós tenhamos a vida eterna. Now it starts out, for God loved the world so much. Então começa dizendo que porque Deus amou tanto o mundo, But you can take out the world and you can put your name right there. mas você pode tirar a palavra mundo e colocar o seu nome no lugar de mundo. Qual é esse nome? For God so loved Glaciane, Porque Deus tanto amou a Graciane, that He gave His only begotten Son. Ele deu o seu único filho em sacrifício. So you can say, for God loved me so much, He gave His only begotten Son, Jesus. Repita com o seu nome, porque Deus amou tanto. I love your name. I've never heard that name before. Esse que adora o seu nome, nunca tinha ouvido esse nome antes. Okay, so the exchange life, John 3:16. So the Father, the Son, and the Holy Spirit, they love you. Father, Son, and Holy Spirit, they love you. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles amam vocês. Now, the outflow, the expression, God wants an intimate relationship with you. A palavra, então, a ideia então é: Deus quer um relacionamento com você. Deus quer manter um relacionamento com você. So when Jesus died on the cross, that restored the possibility of having an intimate relationship with God. Então, quando Jesus morreu na cruz, nos foi permitido estreitar um relacionamento direto com Jesus. So that's God's greatest desire, and that's our greatest desire. Então, esse é o maior desejo de Deus e é o nosso maior desejo também. You know, there's a saying that we all have a God-shaped hole in our heart. Há um ditado que diz: Deus sempre está moldando o nosso coração. And it can't be satisfied with alcohol or drugs or sexuality. It can't be satisfied with anything else but God. Because the only thing that is the right fit for that hole. Ok, então é como se houvesse, sempre houvesse um buraco aqui no nosso coração que nunca vai ser preenchido com coisas mundanas, como o alcoolismo, sexualidade ou qualquer tipo de pecado. A única coisa que preenche esse espaço vazio é o próprio Deus. So nothing else will satisfy. We'll always have a yearning. We'll always feel incomplete until we have God in our life. A gente sempre vai se sentir incompleto, a gente nunca vai ficar satisfeito até que nós consigamos receber Jesus no nosso coração. So God also has an Edna-shaped hole in His heart. God also has an Edna-shaped hole. He has a Fernando-shaped hole. Então, eles costumam usar o nome das pessoas, junto com a palavra shape, significa forma, para dizer que Deus sempre tem uma forma daquela pessoa no coração dele. Ele fez uma brincadeira. Deus sempre vai ter uma Edna shape, que é um pedaço da shape, da Edna, no coração dele. Não é sempre no coração dele. Yeah. And God is not satisfied until He has your whole heart inside of His. Então ele vai ter um pedaço do coração de vocês no coração dele. Mas ele não vai ficar satisfeito até que ele tenha todo o seu coração junto no coração dele. 1 John 1:7 says, the blood of Jesus cleanses us from every sin. 1 de João 1,7 diz: o sangue de Jesus nos limpa de qualquer tipo de pecado. I've got that one memorized. Eu tenho esse memorizado também. So God offers salvation to everyone who embraces Jesus as Lord
and turns away from their past sins. Deus oferece salvação para todos aqueles que abraçam Jesus Cristo e se arrependem dos seus pecados. So we said before that following the law, following commandments doesn't change our heart. Only God can change our heart. Como nós dissemos antes, simplesmente seguir os mandamentos não muda a nossa situação, não nos torna salvos. Nós temos que seguir e vivenciar os mandamentos, relacionarmos. We're reborn as children of God when we accept Jesus. And we are heirs of the new inheritance. Então, quando nós aceitarmos Jesus, nós renasceremos como filhos de Jesus e nós teremos novas coisas, novas vidas a viver. You know, in John 1:12, it says that as many as received him, whoever receives him gets the right to become a child of God. Em João 1:12 diz que Whoever receives him has the right to become qualquer um que receber tem o direito de ser filho de Deus. Qualquer um que aceitar tem o direito de ser filho de Deus. So you can look these things up. Don't believe me. You can look up in your own Não sou eu que estou dizendo, você pode acreditar vendo isso na Bíblia. Na Bíblia que está dizendo isso, não sou eu que estou dizendo. We like to get in the habit of checking things out. We don't want to take people's word for it. É bom que a gente tenha o hábito de checar as coisas, de confirmar as coisas, para que a gente não acabe acreditando nas pessoas, mas sim no que está escrito na Bíblia. So, if when we receive Jesus, we get the right to become children of God, that means before we accept Jesus, we're not children of God. Então, se a Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos crianças, filhos de Deus, isso quer dizer que antes de nós aceitarmos Jesus, nós não somos filhos de Deus. So, Jesus gave his life so that we could have new life. Então, Jesus deu a vida dele para que nós possamos ter a nossa vida, a vida nova. Let me see. I think we're still on page 34. There's a listing of some scriptures there, page 34, John 8:36. Tem uma lista aí no livro de vocês, eu acredito que seja também na 34, na 35. Tem uma lista de escrituras, né, de passagens, que são passagens do livro de João. 34? João 8, 16, 10, 10, João 15, 11, João 16, 31. Isso está em que página? 34? Está na página 34. Obrigado. Yeah. So you can look at those scriptures. They all describe what the new life is like. I'm not going to read the numbers at all. You have them in your book. But it says new life will be a liberated life, free from sin. Então, aí, nessa compilação das passagens de João, fala como que essa vida nova é. Como que é essa vida nova? It says it will be a full and abundant life. Então, aí eu 36 diz, a nossa nova vida será uma vida liberta do pecado. A life of true joy. No 10:10, uma vida abundante. No 15:11, uma vida de alegria pura. It says it will be a life of inner peace despite times of outer trouble. João 16:33, a nova vida será uma vida de paz, apesar dos tempos de turbulência. So, is your life characterized by freedom, abundance, joy, and peace, like these scriptures describe? Então a sua vida é caracterizada por uma vida liberta, uma vida abundante, uma vida de alegria, uma vida de paz, como a Bíblia diz que é para ser. Sua vida está desse jeito nesse momento. Okay, we're going to page 35 now. Vamos agora à página 35. Now, some people never receive the promises of God for two different reasons. Então, né, Never receive. algumas pessoas nunca recebem as promessas de Deus, geralmente por duas razões. So one is the false belief that we say Jesus is our Lord. They have a false belief that even though we say with our mouth Jesus is Lord, this is a false belief. That we're saying Jesus is Lord, we can still make our own choices about it. I'm sorry. Então, vai dizer aqui,
A primeira forma de você não ter essa salvação é que você acreditar falsamente, de falar falsamente que Jesus é seu pastor, né, ou seu Senhor, mas não agir conforme ele seja realmente seu pastor. Yeah. So we're saying that Jesus is our Lord, but we just do whatever we want. Né? A gente fala, Jesus é meu Senhor, meu Salvador, mas a gente faz o que a gente quiser, a gente não segue o que ele realmente quer. And the second reason people don't receive the promise is that they proclaim Jesus as Lord, but they still have not moved away from the old covenant. They're still trying to earn God's favor instead of receiving His. Uma outra razão é que ele proclama Jesus como Salvador dele, mas ainda vive como se estivesse no Antigo Testamento. Não vivendo pela graça, mas tentando possuir o amor de Deus, tentando fazer por onde o amor de Deus, não vivenciando a graça já existe. So when we say Jesus is Lord, it means we're giving Him our whole life. Então, quando a gente fala, o Senhor é o meu Senhor, Jesus é o meu Senhor, nós estamos dando as nossas vidas para que Ele tome conta, para que Ele seja o Senhor das nossas vidas. You know, we had a prayer meeting this morning, the team, and Tanya was there also. And one of the things God said was, never be afraid of my plan to your life. Never be afraid to hear what I have to say to you. Então, a gente hoje de manhã estava fazendo uma oração, antes de virmos para cá, e Deus deixou muito claro, nunca tenha medo dos planos que Deus, tem para você. Nunca tenha medo de seguir os planos que Deus tem para a sua vida. He was talking about, we can think that if we give our whole life to God, that He may restrict us in certain ways. We may feel like our life will become small. A gente às vezes pode pensar que ao entregar nossas vidas a Deus e seguir os planos dele, Ele de repente vai meio que moldar a sua vida e vai tirar algumas coisas que você quer, né? Vai pensar que a sua vida vai ser muito restrita, só a igreja, alguma coisa desse tipo. A gente tem esse falso entendimento. Yeah, but it's exactly the opposite. Mas é exatamente o contrário. So receiving Jesus means acknowledging total dependence on the Trinity. Então, acreditar em Jesus é entregar nossas vidas em total dependência à eternidade da vida. And we let God determine our destiny. He says that He's got a great plan for our lives. Então, entregar nossas vidas é entregar o nosso futuro e acreditar que Deus disse que Ele tem os melhores planos para a nossa vida. So we die to that old life, to those old desires, and we let God renew our heart to new, healthy, and holy desires. Então, nós morremos para a vida antiga, nós morremos para os nossos antigos desejos e agora entregamos a Deus nossas vidas para que Ele mostre os desejos mais frutíferos para a vida da gente no futuro. So when we receive Jesus as Lord, we can say with the Apostle Paul that we have been crucified with Christ, and it's no longer us who live, but we let Jesus live through us. Então, a gente, quando se entrega a Deus, a gente pode falar como o apóstolo Paulo falou, que nós fomos crucificados com o próprio Jesus. E não é mais a minha vida que vive, sim a vida de Jesus que vive em mim. Right? So that's another way of saying the great exchange. Jesus gives His life, we give ours. Então, outra forma de mostrar essa troca, eu entreguei minha vida para que Jesus vivesse dentro de mim. So many people know the name of Jesus but still live under the old covenant. Então, muita gente acredita na palavra de Jesus, mas ainda vive como se vivesse no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. They're still trying to keep the rules, still trying to earn their way. Eles ainda querem manter as regras, ainda querem tentar conseguir as coisas da forma deles mesmos. So the law proved that we have no power to keep it. Então, mas Deus provou que nós não temos poder para manter essas leis. Nós não temos poder de fazer as coisas da nossa forma para conseguir o amor de Deus. So, have any of you struggled to overcome some repentant sin? Alguns de vocês já lutou para tentar se libertar de um pecado recorrente na sua vida? We all have behaviors that we don't want. Nós todos temos coisas que nós não queremos na nossa vida e que nós lutamos contra elas. I'll tell you something about myself. When I was 30 some odd years old, I don't remember how old I was, when I was an alcoholic. Então, quando eu tinha 30 e poucos anos, não sei exatamente,
Mas eu era alcoólatra, eu tinha problema com álcool. And a friend of mine that I worked with, he gave me a little. Oh, okay. A friend gave me that. Então, um amigo deu para ele aqueles livros tipo Minuto da Sabedoria, né? Você tem uma página para cada dia, né? And I took it and I put it in my dresser next to my bed, and it was there for some days. Então eu recebi, coloquei lá no meu brigadeiro, ficou lá por muitos dias. I woke up during the night when we had a hurricane. And we had no power, so all the power was out. Então, durante a noite nós tivemos um problema com um tornado, um furacão, e acabou toda a energia, quebrava os fios, etc. E a casa ficou totalmente escura, sem energia. So I woke up during the night, and so I lit the gas, and I Então eu acordei à noite e eu fui acender um lampião de gás para iluminar a casa. And I thought, well, I'm going to read that thing. I'm waiting, I might as well read this. Então eu pensei, eu vou acordar, o lampião está aqui, eu vou ler o que eu esse livrinho aqui. And when I read it, I realized for the first time that not only did Jesus die for the sins of the world, but he died for my sins, for me, personally. Então, quando eu li aquilo, aquela página, eu percebi que Jesus não tinha morrido somente para os pecados do mundo. Ele tinha, na verdade, morrido para o meu pecado. Ele tinha morrido por causa do meu pecado. And that made all the difference. E naquele momento, aquilo fez toda a diferença para mim. I would have said I was a Christian. My family grew up as Catholic. I went to Catholic school for 9 years. Então, eu nasci numa família católica, eu era cristão, eu ia sempre à missa. I thought that I would have said I was a Christian. If someone asked me, I would say yes. Então, eu dizia para as pessoas, se alguém perguntasse para mim, você é cristão? Eu sou cristão, vou para a missa. But when I read this tract and I realized Jesus died for me, I realized at that moment that I never really had a personal relationship with him until that moment. Mas naquele momento, quando eu li aquela palavra, eu percebi que eu realmente nunca tinha tido nenhum tipo de relacionamento com Cristo até aquele momento. Naquele momento eu tive um relacionamento íntimo com Jesus Cristo. I thought that being a Christian meant following all the rules. Então eu percebi que eu era um cristão que simplesmente seguia as regras. But it was burdensome. It didn't give me life and joy. Mas aquelas regras não iriam me dar uma vida de alegria e de felicidade. When I woke up the next morning, Quando eu acordei no dia seguinte, I realized that my desire to drink alcohol was completely gone. eu percebi que o meu desejo de consumir álcool tinha simplesmente acabado. Hallelujah. I was a very disciplined person, and I tried for years to stop with my own power, and I couldn't do it. And I can tell you that you're a disciplined person. Eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada, eu penso que eu sempre pensei que ele é verdade, mas ele nunca conseguiu se livrar disso do álcool naquele momento. So my point is, we can try. Então, o que eu tenho na cabeça é, nós podemos tentar, We can try and do it ourselves. nós podemos tentar nos tornarmos melhor. But another memory verse of mine is Zechariah 4:6. Mas outra escritura que eu tenho memorizada é Zacarias, Zechariah. Zacarias 4:6. Which we prayed for someone today. And it says, not by my own might, Que diz, não por minha vontade, não pela minha cabeça, not by my own power, não pela minha própria força, não pelo meu próprio poder, but by my spirit, says the Lord. mas pelo meu Espírito, diz o Senhor.